Vamos voltando. Vamos lá. Chamando a galera aqui no grupo. Tudo bem até então? Até aqui, beleza? Essa primeira parte. A galera tá voltando. Bom, vamos lá. Vamos analisar agora a forma como o procedimento do júri é um procedimento segmentado, né? Fragmentado, ele é um procedimento bifásico, tá? Então, olha só, né? O procedimento do júri é um procedimento bifásico, né? Uma hipótese de competência funcional, nós vimos isso lá em processo penal 1, né? Competência funcional, fixada conforme a função que cada um dos vários órgãos jurisdicionais exercem em um mesmo processo. Tá? Então, aqui no procedimento do júri, nós temos primordialmente, tá, uma competência funcional por fase do processo. Tá? Por fase do processo. Primeira e segunda fase. E dentro dessa primeira e segunda fase, nós temos órgãos jurisdicionais com competências distintas. Tá? Então, nós teremos uma primeira fase, que é da competência do juiz togado, e nós teremos uma segunda fase, que é da competência do conselho de sentença. Tá? Nós também teremos uma competência no júri, né? No júri propriamente dito, lá no plenário do júri, nós teremos também uma competência funcional por objeto do juízo. Porque lá no plenário, lá naquele julgamento que vocês, que é mais tradicional, que talvez vocês já tenham assistido, lá o conselho de sentença, os 7 jurados vão analisar o mérito, culpado ou inocente, e o juiz presidente vai fixar a pena no caso de condenação, além de presidir aquela sessão, tá? Mas então, o que nós temos aqui em relação a esse procedimento bifásico? Primordialmente, nós temos uma hipótese de competência funcional por fase do processo. É o que nós teremos, basicamente, né, quando entrar em vigor, né, quando entrar efetivamente em vigor o juiz de garantias. Nós teremos uma competência funcional. Nós teremos um juiz que fará a análise, não é um juiz de acusação, é um juiz de garantias, né? Não tem capacidade probatória, mas ele faz o filtro constitucional das provas até o recebimento da peça acusatória. Então, aí se esgota a competência do juiz de garantias e dá início à competência do juiz da causa, do juiz do processo. Basicamente é o que acontece aqui no procedimento do júri. No procedimento do júri nós temos uma fase inicial que é da competência de um juiz e o julgamento do mérito é da competência de um outro órgão jurisdicional. Qual? O conselho de sentença. Os 7 jurados leigos. Então vamos ver a primeira fase.
A primeira fase, ela é conhecida como fase do sumário de culpa ou iudicium accusationis. Essa é a primeira fase. Essa primeira fase do rito do júri, ela vai da denúncia ou queixa, se for ação penal privada subsidiária da pública, né? Mas vai da acusação, via de regra denúncia, até a preclusão da decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é uma das 4 decisões que podem ser proferidas pelo juiz da primeira fase, que é o juiz togado, é o juiz de direito. Ele pode absolver sumariamente, desclassificar, impronunciar ou pronunciar. Quando ele pronuncia o acusado, isso significa que o acusado será submetido ao julgamento no plenário. E daí quem vai julgar lá no plenário é o conselho de sentença. Tá? Então, esse sumário de culpa vai desde a denúncia até a decisão de pronúncia. Qualquer outra decisão, se for decisão de absolvição sumária, se for uma decisão de desclassificação, se for uma decisão de impronúncia, nós não teremos, por óbvio, uma segunda fase do rito do júri. A segunda fase do rito do júri só virá se, ao final da primeira fase, a decisão prolatada for a decisão de pronúncia. Tudo bem? Então, marcar bem esse nome, né? Sumário de culpa ou iudicium accusationis, que são as terminologias que retratam a primeira fase do rito do júri. E a segunda fase é a fase do juízo da causa, ou iudicium causae. Ela vai da decisão de pronúncia, né, da preclusão da decisão de pronúncia, melhor dizendo, e se encerra com o julgamento em plenário, lá com o conselho de sentença, os 7 jurados leigos, o juiz togado presidindo. Então, essa segunda fase é basicamente aquele procedimento de preparação para o julgamento em plenário e o julgamento em plenário propriamente dito. Tá? Então, nós temos 2 fases. Responder um negócio aqui. Nós temos 2 fases, então, né? Então, por que são 2 fases? Porque eu tenho 2 competências funcionais. Na primeira fase, o órgão jurisdicional competente para prolatar, inclusive, a decisão de pronúncia é a do juiz togado, do juiz de direito. Na segunda fase, a competência funcional, né, pela fase do processo, na segunda fase, a competência funcional é do conselho de sentença. E daí nós teremos até aquela divisão. Porque lá no plenário do júri, que é a segunda fase, o conselho de sentença decide o mérito, culpado ou inocente, e se decidir por culpado, o juiz que está presidindo aquela sessão de julgamento vai fazer a dosimetria da pena. Tranquilo? E daí, o que a gente vai abordar agora é a primeira fase, a fase do sumário de culpa, né, ou do iudicium accusationis, que vai do artigo 406 até o artigo 421. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso lá no Zap para vocês. Que eu deixei os esqueminhas prontinhos para facilitar a vida dos senhores. Deixei 2 esqueminhas. Vou colocar o primeiro aqui em PDF.
Vou abrir esse mesmo documento aqui agora na tela, tá? Beleza? Vocês pegaram lá? É o mais próximo de um fluxograma que eu consigo fazer, com setinhas, enfim. Aquela minha lousa digital não está funcionando a contento, eu ainda não descobri como fazer, como usar sem dar bug, né? Então vamos lá. Essa primeira fase, óbvio, né? O nosso sistema é acusatório, o artigo 3º-A diz isso expressamente agora, né? Embora esteja suspenso, mas a Constituição já dizia isso em 88, nosso sistema é acusatório, então o processo começa com a acusação. Os crimes dolosos contra a vida são todos de ação penal pública, então ele vai começar com denúncia, exceto se o Ministério Público não denunciar no prazo, aí caberia queixa substitutiva, né? A queixa subsidiária na ação penal privada subsidiária da pública. Mas, via de regra, é a denúncia. Nessa denúncia se apresenta o rol de testemunhas de 8, no máximo. Isso, a previsão disso é no parágrafo 2º do artigo 406, que inclusive está aí embaixo. Depois da denúncia, nós temos o recebimento. Então, olha o 406 o que diz. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Gente, não sei nem do que se trata. Vou pesquisar, tá? Obrigado, Washington. Bom, então daí, vamos lá no 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Ok, sem novidades, né? O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Bom, recebeu citação, resposta à acusação, aqui tem a contagem do prazo que basicamente repete o parágrafo 1º, né? Está explicando aqui, está explicado aqui no parágrafo 1º como é que se conta o prazo na citação. E na resposta à acusação, o teor da resposta à acusação, o que ela deve trazer, está descrito no parágrafo 3º do 403, do 406. Ó, marquei aqui na tela para vocês. Né? Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Tá? Então, denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação. Aí vem uma novidade, que só existe no rito especial do júri, que é a réplica. Tá? Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos. Veja só, em 5 dias. Então, denúncia, juiz recebe. Oi. Quem falou oi lá? Vocês estão vendo isso, gente? Beatriz, você está vendo o que na sua tela? Matheus, Renata, vocês estão vendo o fluxograma, né? Fluxograma. Sim? Beleza. Legal. Então, olha só. Essa réplica, gente, é algo que a gente não tem lá no rito ordinário, não tem no rito sumário, não tem no rito sumaríssimo. Então, veja, o Ministério Público denuncia, o querelante apresenta queixa, o juiz recebe, manda citar, depois da citação, resposta à acusação, e daí há a possibilidade da acusação se manifestar sobre a resposta à acusação. Mas a doutrina vai dizer que não há uma necessidade, tá?
Agora eu entendi o que eu fiz. Eu não mandei o arquivo para vocês, né? Por isso que a pessoa que me respondeu oi, eu mandei o fluxograma para outra pessoa. Imagina que a pessoa não tem nada a ver com o direito. Por isso que a pessoa respondeu um oi surpreso ali. Vamos lá. Deixa eu mandar agora para vocês aqui. Ô, gente, vocês deviam ter falado também, né? Professor, o senhor falou que mandou e não mandou. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse esquema que eu estou apresentando aqui é esse que eu mandei em PDF aí agora para vocês. Então, vamos lá. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Mas, olha, não é uma peça obrigatória para parte da doutrina, né? O MP se manifesta em 5 dias sobre preliminares e documentos. Ou seja, se a defesa não apresentar preliminares de mérito na resposta à acusação, nem juntar documentos, não precisa ter réplica. Porque a réplica é para que o Ministério Público se manifeste sobre a oposição de defesas preliminares do mérito ou sobre a juntada de documentos. Se não tem nenhuma das duas situações, não há necessidade da réplica do Ministério Público, tá? Em seguida, nós teremos o saneamento do processo, algo muito parecido com o que ocorre lá no processo civil, que tem gente que gosta do processo civil, né? Tem gente que adora. Serve para muita coisa, serve para cobrar dívida atrasada, esse tipo de coisa. Mas vai ter o saneamento, tá? O 410 vai dizer assim: o juiz determinará no prazo máximo de 10 dias, o juiz vai decidir sobre as diligências requeridas pelas partes. Então, a acusação pediu juntada de laudo pericial, identificação de testemunha, né? E determinará a inquirição das testemunhas que foram arroladas efetivamente pelas partes, a acusação na denúncia, 8, e a defesa na resposta à acusação, também 8, lembrando que são 8 por fato e 8 por réu. Tá? Então, essa é a fase do saneamento, e daí nós teremos a audiência de instrução, que está prevista lá no 411 do Código de Processo Penal. E essa audiência de instrução, debates e julgamento, ela vai equivaler à audiência do procedimento sumário. Por quê? Porque não há menção, né? Não tem previsão expressa de pedido de diligências e conversão dos debates em memoriais ao final da audiência. E essa audiência de instrução, debate e julgamento, ela tem que ser designada no prazo de 10 dias. Então, lembra, lá no procedimento ordinário, a audiência é em até 60. No procedimento sumário, em até 30. E aqui no procedimento do júri, essa audiência é em 10 dias. Tá? E ela se assemelha, né, guardadas as devidas proporções, à audiência que se realiza no procedimento sumário. Por quê? Porque lá no procedimento sumário tem aquela sequência dos atos, mas não tem previsão legal de conversão dos debates em memoriais, não tem previsão legal de requerimento de novas diligências ao final da instrução. Isso não significa que não possa haver conversão, isso não significa que não possa haver requerimento de novas provas. Por quê? Porque pode se aplicar analogicamente a regra do procedimento comum ordinário, que é mais completo nesse
sentido, né? Nesse ponto específico. Tá? E daí nós temos as decisões possíveis. Eu disse para vocês no bloco anterior que são 4 decisões possíveis: pronúncia ou desclassificação, impronúncia ou absolvição sumária. Tá? Da decisão de pronúncia ou de desclassificação, caberá o recurso no sentido estrito, rese, tá? Artigo 581, rese, recurso no sentido estrito, tá? Da decisão que pronunciar ou da decisão que desclassificar. E da impronúncia e da absolvição sumária caberá a apelação, tá? Artigo 416. Dica para decoreba? Não precisa, porque na prova, pelo menos na prova regimental, vocês vão estar com o código na mão, vão estar com o material aí de consulta, porque a prova não é sequer presencial mais, né? Óbvio, por conta do que está acontecendo. Mas veja só, dessas 4 decisões, né? Pronúncia e desclassificação, você recorre com recurso em sentido estrito. E em pronúncia e absolvição sumária, você recorre com apelação. Então, veja, as decisões que começam com consoantes, o recurso começa com consoante. Tá? Pronúncia e desclassificação, recurso no sentido estrito, rese. Em pronúncia e absolvição sumária, começa com vogais, o recurso começa com vogal, apelação. Tá? Uma diquinha muito besta e infantil, mas que pode ajudar lá na prova da OAB depois, tá bom? Mas o certo, né, a resposta técnica é a resposta pautada no dispositivo legal, artigo 581 e o artigo 416, tá? Agora eu vou mandar lá, vejam se vai para o grupo. Eu vou mandar outro esqueminha. Que é o esquema da audiência. Tá meio travadinho. Vai, filho. Vou colocar aqui. Agora chegou lá no grupo, tá? Abram no grupo. Esquema audiência. Pronto, agora é o que estou mexendo aqui. Então, sequência de atos na audiência de instrução, tá? Então, conforme lá o 411. Oitiva do ofendido, né, a vítima, é óbvio. Aqui só se o homicídio foi tentado, né, gente? Se o homicídio foi consumado, não tem como. Oitivas das testemunhas de acusação, 8. Oitiva das testemunhas de defesa, 8. Esclarecimento dos peritos, mediante prévio requerimento e deferimento do juiz. Acareações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório, alegações orais, tá? Isso é lá na primeira fase, tem a alegação final, não é o debate no plenário, a gente está falando da primeira fase aqui, né? Então, alegações orais, acusação 20 minutos prorrogáveis por mais 10, assistente do Ministério Público, se houver, fala por 10 minutos, a defesa fala por 20 minutos, mas se teve a acusação, o auxiliar, o assistente de acusação, a defesa vai ter direito também aos 10 minutos do auxiliar, né? E a decisão, né? Decisão imediatamente ou em 10 dias. E as decisões podem ser de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Mariana, você não conseguiu ver a segunda parte onde? Na tela ou no arquivo do PDF?
Ou você está falando que não conseguiu ver a segunda parte da aula, e eu acho que é por isso que ela não está respondendo. Acho que é isso, né? Segunda parte da aula. Então respondam lá, não tem problema que vai ficar gravado, tá? Então, deixa eu voltar aqui. A Mariana parece que não está assistindo mesmo. Então, olha só. Esse procedimento... Opa, esse daqui não é. Tá, peraí. Agora eu não consigo abrir aquele documento anterior. Agora abriu. Então, olha. Esse procedimento, gente, é o procedimento da primeira fase. Lembra que o procedimento é bifásico? É uma competência funcional por fase do processo? Então, na primeira fase, é a vara comum, via de regra. Vai ter algumas comarcas que vai ter especializada desde a primeira fase, mas aqui em Itapeva, por exemplo, qualquer um dos 3 juízes pode julgar a primeira fase do rito do júri. Qualquer um dos 3, tá? Isso, obrigado, Paulo, por avisar lá. Então, qualquer dos 3 juízes, qualquer das 3 varas. Tá? Então, a denúncia recebe, cita, resposta à acusação, eventualmente haverá réplica, nem sempre. Por quê? Porque a réplica, segundo o 409, é apenas para que o Ministério Público se manifeste sobre preliminares e documentos em 5 dias. Saneamento, é um despacho saneador do juiz em 10 dias, que ele vai falar, olha, pediram juntada do laudo do IML, então oficia a serventia ao IML cobrando a devolução do laudo, esse tipo de determinação. E inquirição das testemunhas. Se as partes requereram a intimação das testemunhas, o juiz, nesse despacho saneador, falará lá, né, despachará lá para a serventia. Providencia a serventia a intimação das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Tá? E daí, em 10 dias, marca a audiência de instrução. Essa audiência de instrução é na sequência do segundo esquema, que já está lá no Zap também. Tá? E daí nós teremos, ao final dessa audiência, 4 decisões possíveis. 4 possíveis decisões: pronúncia, desclassificação, impronúncia ou pronúncia. Nós apenas teremos a segunda fase, o judicium causa, do procedimento do júri, se a decisão que for proferida ao final dessa audiência for a decisão de pronúncia. Tá? Tudo bem? Lembrar aqui, então, que nessa audiência, então, nós seguiremos essa sequência. Se o crime foi tentado, oitiva da vítima, oitiva das testemunhas da acusação, oitiva das testemunhas da defesa, esclarecimentos dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogatório, alegações finais. Não consta do 411 que pode converter em memoriais, mas pode, aplicando analogicamente a regra do procedimento ordinário. Não consta do 411 que depois do interrogatório as partes podem requerer a produção de novas diligências cuja necessidade ocorreu aqui na instrução, mas não é porque não consta que não pode haver esse requerimento. Haverá o requerimento, né, aplicando analogicamente a regra do procedimento ordinário. E daí a decisão, que podem ser das 4 possíveis, uma. Né?
uma das 4 possíveis, ó, pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Essa decisão é imediatamente na audiência ou em 10 dias. Ficou claro, gente? O que vocês me dizem? Tem pouca gente assistindo, tem só 24. Ficou claro. Ficou? Então, essa é a primeira fase. Na próxima aula, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar as decisões. Lembra que são 4? Então, nós vamos analisar as 4 decisões possíveis. Tá? Em pronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Tá? Beleza, sem dúvidas. É complexo mesmo. É muita informação, mas não tem muito o que fazer, né? Eu tentei aqui fazer deixar o mais esquematizado possível, né? Na falta da lousa. Hoje, se a aula fosse presencial, era o dia que a lousa estaria cheia dos esqueminhas ali, cheia dos fluxogramas, tá bom? Então, tá aí os 2 esquemas. Eu vou compilar agora, eu vou mandar esse segundo vídeo, tá? A gente não vai ter mais matéria hoje, a gente só vai agora, a gente vai fazer um intervalo dos 15 minutos e daí a gente volta só para a gente responder algumas questões de concurso, enfim, para fazer essa verificação da assimilação, tá bom? Mas são 21 horas, então vamos dar um intervalinho, né? E aí a gente volta às 21h15 para fazer essa verificação do que foi assimilado. Fechado? Então, beleza. Rafaela, tá tudo bem? Ah, não, é o cursor do meu mouse aqui que estava em cima. Pensei que você estava levantando a mão. Beleza, então, Rafaela. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Bom recreio.